A expressão síndrome da alienação parental foi cunhada pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner em 1985 para falar sobre um comportamento em que a mãe ou o pai induz a criança ou o menor sob sua responsabilidade a romper o afeto com o outro genitor, gerando na criança, no adolescente, sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro. E quais seriam as repercussões psicológicas dessa situação, desse comportamento de alienação? Se você ficou interessado, fique comigo que eu vou te contar agora. Bom, antes de começar o vídeo propriamente dito sobre o tema, eu gostaria de dizer que nesse canal já existe um vídeo falando do conceito e dos aspectos jurídicos sobre alienação parental, então eu vou deixar linkado aqui nos cards caso você tenha interesse em assistir. Outra questão é deixar bem claro que cada caso é um caso que deve ser analisado separadamente. Aqui e no outro vídeo em relação às questões jurídicas, eu trago sempre as questões gerais, né, mais recorrentes, que mais acontecem geralmente em caso de alienação parental. Então, outra questão que às vezes pode parecer assim, mas algumas pessoas questionam, você está falando só que a mulher realiza a alienação parental, Melissa? O homem não realiza? Sim, gente. Qualquer um dos genitores pode realizar a alienação parental. Entretanto, segundo os dados do IBGE, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada, são dados de 2013 ainda, então já estão um pouco ultrapassados. Mas eu imagino que assim, não esteja tão diferentes assim. Nos casos de separação judicial e divórcio, a maior parte dos casos de guarda, né, permanecem com a mãe, com as mulheres. Então, por isso é mais comum a alienação feita pelas mulheres, infelizmente, né? Tomara que esse padrão seja modificado e que, na verdade, nenhum dos cônjuges realize esse tipo de comportamento tão, assim, destruidor para qualquer lar, para qualquer criança menor, né? Então eu ressalto mais uma vez também, já falei e gostaria de repetir, que se você está passando por um processo doloroso de separação judicial e está sentindo ainda que o seu coração não está brando, né? Os sentimentos aí estão confusos, você ainda tem rancor, tem ódio, vontade, desejo de vingança em relação ao ex-companheiro ou ex-companheira, busque ajuda profissional. A psicoterapia pode ser um instrumento importante, determinante na construção desse futuro harmonioso e sadio no seu lar ou de uma situação sombria, obscura, com consequências assim desastrosas e irreparáveis para todo o seu sistema familiar, certo? Bom, vocês viram que eu coloquei como título da alienação parental a orfandade sordidamente construída. Por quê? Porque é justamente isso que acontece no processo de alienação parental. Não é só a desqualificação do outro genitor, né? A deterioração desse afeto, não. A criança, depois de tudo que ela é submetida e ela ouve, ela escuta e absorve todas aquelas questões negativas em relação ao outro genitor, ela extermina completamente, né, dentro do coração dela, essa outra figura de referência que é tão importante para o desenvolvimento. Então, por isso a orfandade. Então, ela fica órfã de pai vivo, de mãe viva, na verdade. Então vamos lá para as repercussões psicológicas da alienação parental. Bom, gente, é necessário dizer que essas repercussões variam muito conforme a idade da criança, o nível de maturidade, né, conforme o contexto em que ela está inserida, a influência que esse genitor que está promovendo a alienação tem sobre ela. Então, muitas serão as circunstâncias, né, que farão com que essa alienação seja mais grave ou menos grave, que afete mais ou menos esse menor. Então, tem gente que fala assim, mas a separação é muito triste, destrói a criança, é ruim para a criança. Gente, tenham certeza, o que mais fere, né, esse emocional, essa construção da personalidade infantil, são as brigas, os conflitos entre o casal e principalmente a alienação parental, né? E situação essa que ela perde a outra figura de referência, né? Essa figura é morta, né? Assassinada em vida. Então é muito triste, muito séria essa questão. E por que é tão doloroso esse processo para a criança, principalmente para o menor? Porque são incutidas nelas, né? Lembra das falsas memórias?
Então a criança, quando ela está constituindo a sua personalidade na infância, o espelho dela são as figuras de referência. Então ela se constitui a partir do outro. E quem é esse outro que mais convive com ela e que ela mais confia? O que é esse outro, que é o alienador, no caso da alienação parental, que é a pessoa que está promovendo a alienação parental, faz com essa criança? Ela incute falsas memórias, quer dizer, ela faz com que a criança acredite nas mentiras e que internalize essas mentiras como sendo verdades. Então, assim, é uma destruição na personalidade que se cresce de uma forma frágil. Gente, dependendo dos fatores lá, das variáveis, né, se ela é muito pequena, se ela é muito dependente, pode acarretar inúmeros sintomas, os mais comuns assim, angústia, nervosismo, ansiedade, agressividade, dificuldade de relacionamento com os colegas, com os professores na escola, baixo rendimento escolar, somatizações, desenvolvimento de tiques nervosos. E essa criança também vai ficar com uma visão dualista do mundo, uma visão maniqueísta, onde só existe bem e mal. Ela vai ter muita dificuldade de entender que uma pessoa pode ser boa, mas cometer erros. Então isso vai dificultando ainda mais o relacionamento dela com os outros, né, com as outras pessoas, os outros pares na escola. E se esses comportamentos de alienação não forem cessados, não tiver um acompanhamento psicológico, essa situação pode ficar ainda mais grave, trazendo consequências muito desastrosas para o futuro dessa criança, que vai crescendo, pode desenvolver uma ansiedade crônica, síndrome do pânico, dupla personalidade, inúmeros fatores, por exemplo, depressão grave, até ideação suicida ou chegar a cometer o suicídio, pode envolver com drogas, né, enfim. Por quê? Porque o que fica dentro dela, o que está sendo construído, né, as crenças centrais que ela tem, esse núcleo, né, da personalidade dela vai ser construído sob um alicerce muito frágil, muito doloroso, né, que é o abandono. Ela cresce com essa sensação de abandono, né, de desprezo, de inutilidade, de que não serve para ninguém, que é esse sentimento horrível de rejeição. E ela acaba generalizando muitas vezes no comportamento que ela tem durante a vida. É muito difícil reverter, né, esse quadro, essa questão. Então, por isso, é melhor a prevenção, é melhor o acompanhamento psicológico diante de uma separação, né, para que esse indivíduo que está crescendo tenha um futuro estável, um futuro feliz, né? Sem essa angústia, sem essa dor, né? Que é essa morte em vida do outro genitor, essa perda de referência. Agora, eu vou ressaltar aqui, gente, que é uma dupla morte, assim, né? Um duplo sofrimento, um duplo luto, para não falar ainda um luto total e maciço ao longo de toda a vida. Porque no início, essa criança, vamos supor que a mãe tá fazendo alienação parental, né? Contra o pai, contra o outro genitor. Então a criança vai exterminando o pai de dentro dela. Mas com o passar dos anos, com terapia, né, com a maturidade, essa criança pode despertar uma vontade de buscar esse pai, de conversar com esse pai, de entender a situação pelo lado dele, pelo viés dele. Então, nesse processo, ele descobre, né, que muitas vezes ele ligou, às vezes ele guarda provas, ele tem testemunhas de tudo que ele mandou, das cartas que ele mandou, das mensagens que ele enviou, e essa que era uma criança, hoje já adulta, tem contato com toda essa mentira, né? Com toda essa manipulação feita pela mãe. E aí, gente, o que acontece? A figura que era a figura maior de referência, que era praticamente endeusada por aquela criança, né? Que cresceu achando que a mãe era tudo para ela. O que acontece? Essa mãe agora morre. Né, morre intimamente, psicologicamente para essa criança. E ela tem que reconstruir a relação com essa outra figura que para ela já não existia mais. Olha só, ela fica completamente órfã de pai e mãe. Então, assim, é devastador, é destruidor para qualquer ser humano. Então, repense se você está praticado esse tipo de comportamento. Né? Se você conhece alguém, vê que alguém está praticando, dê um alerta, né? Convide essa pessoa a procurar uma terapia, procurar uma ajuda médica, enfim, para que ela possa sair dessa estrada, né, de sombra e vá para um caminho de luz, para iluminar toda essa família, para que isso se reverta o mais cedo possível.
E agora eu gostaria de deixar para vocês uma recomendação, uma sugestão de um documentário brasileiro que chama A Morte Inventada, que trata da alienação parental de uma forma assim bastante densa, né? Um documentário que traz o depoimento de pais, filhos, de psicólogos, assistentes sociais, enfim, reúne pelo menos os principais ângulos dessa história para que a gente possa compreender melhor. Vale a pena assistir, gente. Ele é dirigido pelo Alan Minas e tem cerca de 80 minutos. Assim, é fantástico para que a gente possa compreender e visualizar, né, sentir qual o impacto real da alienação parental. Bom, por hoje é só. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilham com pessoas que vocês acham que também poderiam se beneficiar desse tipo de conteúdo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal para conferirem os próximos vídeos. Obrigada por assistir e até breve.